que nós possamos ter um coração, Deus, segundo o Teu coração. Que nós possamos aprender contigo a amar os nossos irmãos, a amar a diferença dos nossos irmãos, ó Deus. Ensina-nos, Deus, purifica os nossos corações, purifica as nossas mentes, ó Deus, para melhor Te servir, ó Deus, para melhor Te adorar, ó Deus. Que nós possamos, ó Deus, ser sondados por Ti, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Purifica-me, ó Senhor Jesus, purifica-me no Teu sangue. Quero estar sempre em Tua presença, e é por isso que eu clamo a Ti. Purifica-me, ó Senhor Jesus, purifica-me no Teu sangue. Sim, eu quero expressar meu louvor como um vaso de honra na casa do Rei. Purifica-me, Senhor Jesus, leva-me para os Teus rios. Quero contemplar a Tua face, sim, é o que mais quero, meu Senhor. Purifica-me, Senhor Jesus, leva-me para o Santíssimo. Eu não sou merecedor desse amor, mas sei que Tua graça me basta. Purifica-me. Purifica-me, ó Senhor Jesus, purifica-me no Teu sangue. Quero estar sempre em Tua presença, e é por isso que eu clamo a Ti. Purifica-me, ó Senhor Jesus, purifica-me no Teu sangue. Sim, eu quero expressar meu louvor como um vaso de honra na casa do Rei. Purifica-me, Senhor Jesus, leva-me para os Teus rios. Quero contemplar a Tua face, sim, é o que mais quero, meu Senhor. Purifica-me, Senhor Jesus, leva-me para o Santíssimo. Eu não sou merecedor desse amor, mas sei que Tua graça me basta. Bate no peito, meio sem jeito. O Teu coração, em seu silêncio, o tédio é imenso. Só desilusão. Diga pra mim o que há. Conheço alguém que pode dar plena paz, solução, salvação. Não há trevas que
Amém. Vamos orar. Você que está em casa, você que está participando desse culto de hoje de forma diferente, porque a igreja não está aberta em virtude da segurança social, para que você pudesse não precisar se deslocar até aqui a igreja e depois voltar para casa. Queria te convidar nesse tempo para você também orar. Vamos orar pela nossa cidade. Vamos orar pela nossa cidade, vamos orar pela questão da guerra que está acontecendo, que essa semana deflagrou na Rússia contra a Ucrânia. Vamos orar pelos missionários, vamos orar pela segurança, mas vamos principalmente orar para a manifestação do poder de Deus nesse tempo. Deus, nós queremos te pedir, Senhor, por esse tempo tão estranho que nós estamos vivendo. Um tempo onde estamos saindo de uma pandemia e logo depois desse momento de recuperação social surge uma guerra que vai influenciar todo o mundo, toda a geopolítica mundial, ó Pai. Muitas coisas vão acontecer, muitas coisas estão acontecendo, muitas pessoas estão sendo atingidas por essa guerra, algumas perdendo a vida, outras vão ser atingidas pelas questões econômicas que essa guerra está gerando, Senhor. A questão é, o que o Senhor quer que a sua igreja faça nesse momento na história? Por isso, ó Pai, quero começar essa oração pedindo pelos missionários, aqueles que estão na Ucrânia, aqueles que estão na Rússia, aqueles que estão nos países ao redor, que estão tentando dar suporte para aqueles que fogem. Senhor, enche os teus servos e as tuas servas de graça, poder, sabedoria e compaixão, Pai. Tanta coisa que eles precisam estar passando nesse momento e precisam passar segurança para as pessoas nesse momento. Senhor, que eles possam encontrar no Senhor. Consola o coração aflito dos teus servos nesse momento da história, onde eles estiverem, ó Pai. Aqueles que porventura não puderam sair da Ucrânia porque são homens e precisam estar prontos para a guerra, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, que os teus servos se manifestem no meio desse grupo. Senhor, por favor, nós, enquanto seres humanos, não queremos que uma guerra aconteça e que vidas se percam, mas nós não entendemos qual é o teu propósito nesse momento da história. Então, por favor, enquanto igreja, ó Pai, nos mostra como devemos nos comportar. Senhor, não queremos só porque estamos no Brasil, estamos no Rio de Janeiro, nós não queremos estar indiferentes a isso que está acontecendo. Por favor, Pai, traz compaixão ao nosso coração e o nosso desejo de orar e clamar por aquelas pessoas que tanto precisam nesse tempo. Da mesma forma, Pai, quero orar por esse momento pela nossa cidade, que mesmo com o desfile sendo cancelado no Sambódromo, sabemos que tem pessoas utilizando o feriado para aglomerações, para manifestações de festas onde não estão legalizados, ó Pai, blocos ilegais, tanta gente fazendo tanta coisa que não deveria ser feita. Por favor, Pai, tem misericórdia dessas pessoas. Tem misericórdia das igrejas que estão em retiro nesse tempo também, Pai. Que eles possam entender a importância de te buscar. Tem misericórdia da tua igreja que ficou aqui no Rio de Janeiro e hoje não se deslocou por motivo de segurança, mas visita-nos no nosso lar, ó Pai, na nossa família, as nossas preocupações, os nossos sonhos, as nossas tristezas, as nossas alegrias, ó Pai. Queremos compartilhar tudo com o Senhor nessa noite. Tem misericórdia de nós, ó Pai, tem misericórdia da tua igreja. Senhor, nós precisamos muito do Senhor, então, por favor, Pai, que a nossa casa agora possa ser a extensão da Tua igreja na terra, e que tudo que está acontecendo ao redor possa ser influenciado pelo passeio do Teu Santo Espírito através da nossa casa, ó Pai. Senhor, nós queremos Te agradecer pela Tua igreja, a Igreja Batista do Cenáculo, que nesse tempo também pode utilizar de ferramentas midiáticas para alcançar os servos do Senhor aonde eles estão, sejam membros dessa igreja ou não. E queremos agradecer por isso, porque sabemos que isso é misericórdia tua. Obrigado, ó Pai, porque os irmãos foram fiéis nos dízimos e nas ofertas, e nós podemos construir toda uma gestão administrativa para que esse culto chegasse na casa das pessoas. Muito obrigado pela fidelidade dos irmãos, ó Pai, porque essa fidelidade também tem abençoado outras pessoas. Senhor, nessa noite pedimos que a Tua palavra possa nos visitar e de alguma forma possa nos ajudar a compreender como ser santo pode se tornar algo prático na sociedade. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como vocês sabem, estou vivendo esse momento de uma nova rotina e reorganização de tempo e horário.
Com a chegada do filho, acabo ficando acordado mais de madrugada que outra coisa. Tem sido maravilhoso para estudar a palavra de Deus, né? A preocupação de ficar preocupado com a minha esposa e com o meu filho. Às vezes ela quer dormir com a criança no colo, eu fico desesperado, eu fico ali do lado, se vai cair, não vai cair, né? Aquela torre de Pisa, e eu fico olhando para ela e fico agradecendo a Deus por tudo que Deus tem feito. Mas essa semana, com essa questão da guerra, eu acabo acompanhando algumas coisas na madrugada, e essas coisas deflagram na madrugada, né? A invasão da Rússia na Ucrânia deflagrou numa madrugada. E veio logo um texto na minha cabeça, que é Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E em Hebreus tem uma recomendação aqui. A gente tem que tentar ter paz com os outros. Não diz que a gente tem que ser amigo de todo mundo, não diz que nós temos que amar todo mundo, mas que a gente tem que fazer o possível para ter paz. A primeira característica de alguém que vai buscar a santificação é querer ter paz com as pessoas ao redor. E às vezes ter paz é se afastar das pessoas. A gente precisa entender o que é ter paz. Mas aí eu fiquei pensando sobre isso, sobre a consequência da paz e da santificação. Logo, o contrário disso é guerra e não santificação. Quando as pessoas estão prontas para deflagrar uma agressão contra a outra, naturalmente ela não está preparada, não está preocupada em ser separada por Deus. Porque sabe que Deus não está com não está motivando no coração dessa pessoa o desejo de agredir ou acabar com outra pessoa. O Deus do Velho Testamento fazia isso de forma interessante para preservar o povo eleito. Mas a partir da nova aliança ele fala, já não é mais dente por dente, já não é mais assim. Agora tem a ver com amor, tem a ver com compaixão, tem a ver com entender o que o outro passa e tentar contribuir para que ele reconheça quem ele é perante o Senhor Jesus. Mas infelizmente essa não é a realidade desse tempo. Infelizmente, você vê pelos discursos do líder político lá na Europa, que mesmo todo mundo vendo que não existe uma agressão de um país para com o outro, para justificar o massacre, para justificar a guerra, ele começa a falar que o outro está agindo de forma errada. Então é aquela incrível capacidade que nós temos de colocar a culpa no outro, né? É horrível você conviver com pessoas que só querem colocar a culpa nos outros. E isso mexe emocionalmente com a gente, porque a pessoa nunca está errada. Sempre foi uma outra pessoa que fez alguma coisa, sempre foi a circunstância da vida, foram os pais que não criaram bem, foi a escola que eu estudei, foi o trabalho que eu arrumei, sempre é culpa do outro. Uma pessoa insatisfeita sempre coloca a culpa no outro, e geralmente essa pessoa não tem paz, porque ela fica esperando alguém errar para falar que aquilo tudo está dando errado, porque existe uma outra pessoa que está fazendo isso. E tem um teólogo antigo, que foi chamado de santo pela Igreja Católica, mas a Igreja Evangélica não o reconhece como um santo canonizado, mas reconhece como um homem de Deus, que deixou muita coisa produtiva para a gente, que é chamado de Agostinho. E ele tem, nas escritas dele, uma expressão que eu gosto muito, que é conhece-te, aceita-te e supera-te. Conhece-te, aceita-te e supera. Tem aí uma questão de identificação de quem eu sou e reconhecer quem eu sou, reconhecer a minha história, reconhecer como a minha história influencia na minha vida positivamente e negativamente. Eu preciso me conhecer, eu preciso entender quem eu sou, eu preciso aceitar as minhas características. E aí eu não estou falando que você tem que aceitar as coisas ruins que você faz, mas existem características de uma pessoa com uma personalidade mais forte que uma pessoa com uma personalidade mais frágil não tem. Como potencializar essas características de forma que isso seja positivo para você e para as pessoas que estão ao seu redor? Como reconhecer quando isso não é positivo e tentar suprimir isso e lutar contra isso e falar, caramba, eu não posso fazer isso. Com essa questão do cansaço, né, a privação de sono, ela faz você ficar um pouco estressado, pelo menos a mim, Ulisses, fica um pouco estressado. E o meu estresse, ele é um estresse que eu internalizo. Só que eu tenho um problema. Quando eu externalizo, pode se tornar agressão. Então, toda vez quando eu saio de casa, por saber que a privação de sono já me limita muito, e às vezes eu passo a madrugada acordado, ou pelo menos uma boa parte dela acordado, eu saio de casa e falo, eu não quero arrumar confusão com ninguém. Eu não suporto dirigir. O trânsito do Rio de Janeiro é uma coisa que me deixa muito estressado. Mas eu tenho que dirigir. Então, eu saio de casa às 6 horas da manhã para os meus compromissos e, naturalmente, às 6 horas da manhã existem outras pessoas com privação de sono que também podem estar estressados. Imagina se nós dois nos encontramos no sinal. Então, eu preciso pedir a Deus, Senhor, eu sei quem eu sou, eu conheço a minha personalidade, eu sei que cansado eu posso agir de forma reativa que não pode ser muito boa, então me ajuda a não reagir a partir do meu cansaço. Eu sei que é errado.
Eu tenho que tomar cuidado com isso. Então, quando eu me conheço, eu sei quando a minha personalidade pode ser positiva, mas a minha personalidade também pode agredir outras pessoas. Então, se eu me conheço, se eu me aceito, eu começo a entender. Eu não posso dar mole para isso, porque isso aqui pode ser um gatilho para que eu faça alguma coisa errada. Eu não posso ir em tal lugar, porque isso pode ser um gatilho. Quando eu me converti, gente, me converti mesmo e tomei uma decisão com Jesus, eu me tornei aquele cara chato, que falava assim, música secular leva todo mundo para o inferno. Não ouça música secular. Você pode ser essa pessoa, eu respeito isso. Eu respeito sem problema nenhum. Mas eu comecei a jogar um jugo sobre as pessoas que era um jugo que era meu. Eu sabia que quando eu ouvia algumas músicas, algumas questões, eu lembrava de coisas ruins e aquilo me trazia tristeza. Só que eu comecei a achar que todo mundo tinha que pensar que nem eu. Que todo mundo tinha que achar porque uma música diferente tocou em algum lugar e em alguma situação, as pessoas não deveriam ouvir música secular. E a gente ouve umas músicas evangélicas que são piores que músicas seculares. Né? Tem até uma música que eu acho interessante. Teve uma época que estava numa fase aí de novela, né? Quando as novelas eram fortes. E eu falei, caramba, essa música é incrível para mostrar a graça de Deus sobre a minha vida. E toda vez que eu ouvia o refrão da música, eu falava assim, Deus me ama muito, cara. Deus me ama muito. Que você não vale nada, mas eu gosto de você. Gente, quando eu vi essa música, eu falo assim, Deus deve olhar para mim e falar, Ulisses, tu não vale nada, mas eu gosto de você. Ao ponto de entregar o meu filho na cruz por você. E aí eu comecei a perceber que em alguns momentos eu coloquei o jugo sobre uma arte, sobre uma música, sobre uma circunstância, porque aquilo me fazia mal. E aí eu achava que aquilo tinha que fazer mal para todo mundo ao meu redor. E eu me tornei aquele crente que não pregava o evangelho, mas pregava para as pessoas aquilo que eu achava que era errado. A gente tem que tomar muito cuidado, porque aí a gente toma a frente do próprio evangelho nesse momento da história. Porque a gente começa a falar para as pessoas aquilo que é errado, ao invés de apresentar quem é Jesus. Conhece-te e aceita-te. A partir do momento que você se conhece, você se aceita, você tem ferramentas para se superar. Aonde que eu preciso me superar? E eu queria pensar sobre santificação nesse processo. Porque a santificação, ela vai me mostrar quem realmente eu sou. Porque o que é ser santo? Quando você vai utilizar essa palavra e você vai pegar a tradução dela, você vai perceber que santo significa separado. Uma pessoa separada. Para que eu sou separado? Engraçado que quando Paulo vai escrever a carta de Romanos, ele usa isso na primeira expressão, na primeira frase. Paulo, servo de Jesus, separado para apóstolo. É incrível isso. Então, separado, a ideia de santificação é alguém que entende o que é ser separado. O que é realmente ter tido uma relação com Deus ao ponto do mundo não ser mais aonde ele busca os prazeres da vida dele, mas passa a ser o lugar de atuação onde ele quer servir ao Senhor da sua vida. E o texto que eu quero usar hoje à noite com vocês, como você está em casa sentado no sofá, eu vou falar um pouquinho mais hoje. Então você pode abrir a sua Bíblia aí em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, do verso 11 ao verso 28. Eu escolhi esse texto porque ali eu vejo uma forma prática de como ser santo. Né? Porque todo mundo fala assim, você tem que ser santo, você tem que ser separado. Isso não é a atitude de um santo, mas o que é a atitude de um santo? Qual é a prática da santidade? Eu queria trabalhar um pouquinho isso com vocês nessa noite. Paulo, quando escreve a carta de Tessalônica, provavelmente ele estava na cidade de Corintos. E essa igreja, ela é uma igreja jovem, que ela tem como característica pessoas que se converteram do paganismo. Elas adoravam ídolos, era uma característica delas. E ele está escrevendo para essa carta, nesse momento da história, convertidos do paganismo, pessoas que já tinham tido uma experiência religiosa antes de chegarem no meio dos cristãos. A gente tem muito disso, né? Porque aqui no Brasil, em virtude da nossa influência europeia e africana, e também indígena, a questão de adoração de natureza, adoração de estátuas, sacrifício de animais, isso é uma coisa comum na nossa cultura porque a gente teve influência disso tudo. É como se alguém que tivesse uma experiência de prática religiosa diferente da nossa, que utilizasse uma dessas ações que eu acabei de citar, se convertesse ao Evangelho e viesse frequentar a nossa igreja. É esse o contexto da carta de Tessalonicenses.
Pessoas que tiveram uma experiência religiosa e elas se convertem ao cristianismo e elas estão lutando contra todo aquele apego à religião a partir da tradição e começam a querer conhecer Jesus Cristo como a verdadeira religião que liberta. No capítulo 1, verso 9, você pode ficar aí com a sua Bíblia aberta no capítulo 5, verso 11 ao 28. Mas isso é testificado quem são essas pessoas no capítulo 1, no verso 9. Todas as pessoas desses lugares falam da nossa visita a vocês e contam como vocês nos receberam bem, como vocês deixaram os ídolos para seguir e servir ao Deus vivo e verdadeiro. Então, Paulo está escrevendo para essa carta sabendo quem é o público que está ali, pessoas que vieram de outras religiões e que deixaram de adorar outros deuses para adorar somente Deus. E Paulo está ali em relação à fundação da igreja. Se você pegar Atos 17, de 1 a 9, você vai ver que ele tem que fugir da cidade. E naquele momento ele tem que fugir da cidade para que ele não seja pego. Alguns conselhos práticos para que a gente possa buscar a santidade. Vamos lá, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do verso 11 ao 28. Por isso, exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. E rogamo-vos, pois, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e o que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor, por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais paciente para com todos. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros como para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o que é bom, abstendo-vos de toda aparência do mal. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós. Saudai a todos os irmãos com ósculo santo. Pelo Senhor vos conjuro que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Deus, visita-nos através da leitura da Tua Palavra. Nos ajuda a compreender como podemos ser santos na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Como devemos nos relacionar? Como é que os santos devem se relacionar? Verso 11 ao verso 13. Por isso exortai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Como é que os santos devem se relacionar? A gente deve animar e ajudar uns aos outros. Existe o ministério do ânimo, né? Tem gente que é tão feliz que a gente olha para ele e está rindo. Digo, né? Sei que todos aqui da igreja pensaram no Wilder agora, mas pessoas que têm a capacidade de nos trazer ânimo, alegria. Mas tem gente que tem essa capacidade de trazer ânimo, trazer alegria, trazer possibilidades, pensar em como isso pode ser positivo para alguém. Os santos precisam entender a importância de animar e ajudar uns aos outros. Os santos respeitam a sua liderança. E aí ele está falando aqui para a igreja, mas existe uma necessidade no tempo atual de entendermos o que é ser líder. A gente tem a questão das eleições presidenciais que vão acontecer aqui no Brasil, e a gente está vendo aí que se a gente não orar e não pedir ao Senhor, a gente pode tomar decisões erradas, então a gente tem que orar. A gente tem que parar de defender ideias políticas e começar a orar ao Senhor e falar: Senhor, molda a minha visão de mundo para que eu tome as decisões corretas. E aí Deus vai colocar quem Ele quiser na presidência do nosso país. Qual é o nosso papel enquanto igreja? Orar por essa pessoa. Porque a gente orou ao Senhor, pediu para Ele nos ajudar, mas a decisão dele foi tomada, mesmo que seja aquilo que eu quero ou não. Uma coisa que é importante aqui, meu irmão: você não pode se frustrar se aquela pessoa em quem você votou não entrou, porque é a vontade de Deus. Se eu me frustro, eu não consigo perceber que Deus ainda está no controle da situação.
Respeite a sua liderança, vivam em paz. Uma forma de se santificar é tentar viver em paz. E como eu disse no início, a gente precisa tomar muito cuidado, porque viver em paz não quer dizer abraçar todo mundo, não quer dizer beijar todo mundo, não quer dizer sorrir para todo mundo. Viver em paz é saber como se relacionar com essa pessoa sem que haja guerra entre a gente. E isso às vezes acontece na nossa família. Isso às vezes acontece na nossa vila. Oh, meu Deus do céu, na nossa vila, né? Lembrei aqui da minha vila. Muitas vezes isso acontece no nosso ambiente de trabalho. Só que não tem como eu me mudar de uma hora para outra. Então eu preciso tentar viver em paz com os meus vizinhos. Não tem como eu sair de um emprego e ir para outro só porque eu estou chateado com uma situação que está acontecendo. Então eu preciso buscar, tentar viver em paz. Às vezes viver em paz é você deixar de estar naquele ambiente com aquelas pessoas naquele momento. Eu me lembro que uma vez eu trabalhava em telemarketing, trabalhava de madrugada, de 11 da noite às 5 da manhã. E aí o meu supervisor, ele dividiu a equipe lá que trabalhava de madrugada, éramos 30 pessoas, em 5 baias. E em cada baia tinha um grupo. Tinha os evangélicos, tinha os homossexuais, tinha os que não acreditavam em nada, tinha os que estavam ali, que eram estudantes, só queriam ganhar o dinheiro deles, tinha isso tudo. Qual foi a baia que deu problema? Dos evangélicos. Por quê? Porque um cara achava que o baterista da comunidade evangélica da Zona Sul era o melhor baterista do Brasil. Só por causa disso. E começou uma briga e ficou terrível continuar naquele lugar. Aí eu cheguei para o meu supervisor, uma madrugada, e falei para o meu supervisor, porque eu não concordava com aquilo também, né? Não dava para concordar com aquela opinião dele. Só que eu não queria discutir com ele. Aí eu falei, o meu supervisor se chamava Flecha. Falei, Flecha, preciso trocar de baia. Ele, que isso, cara? São os evangélicos. Você não é evangélico? Falei, sou, mas eu preciso. Ele só tem vaga nos homossexuais. Eu falei, me manda para lá, pelo amor de Deus. Me manda para lá, pelo amor de Deus. E eu fui para lá. Por quê? Porque eu não queria brigar com aquelas pessoas que eram meus irmãos em Cristo. E eu me lembro que logo quando saiu a carta de demissão, precisava demitir, o produto não tinha dado certo. Aí eu falei, me manda embora. Não quero continuar aqui não, vou procurar outro emprego. Aí ele falou, mas tem certeza, Ulisses? Eu falei, tem. Aí quando eu estava indo embora, um rapaz veio embora comigo que era evangélico, também estava na baia. Ele falou, cara, eu falei muito mal de você quando você saiu da nossa baia. Mas uma semana depois eu entendi porque você saiu, eu tentei sair também, eu não queria mais continuar lá. Por quê? Porque o objetivo é ter em paz. E muitas vezes você ter paz com as pessoas significa você se afastar delas, gente. A gente tem uma falsa impressão do que é santificação, achando que o santo ele tem a capacidade de conviver bem com todo mundo. Não, não. Se você é ser humano, você tem que reconhecer que em alguns momentos você não tem a capacidade de conviver com todo mundo. E aí você precisa buscar a paz. E muitas vezes buscar a paz é você sair de onde você está, para que você encontre paz e dê paz para o lugar onde você estava. Um outro ponto no verso 14, algumas características dos santos, daqueles que buscam a santificação. Paulo chama atenção para que os crentes possam perceber o seguinte, verso 14, rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustentei os fracos e sejais pacientes para com todos. Paulo fala que o santo, aquele que busca a santificação, ele tem autoridade para aconselhar com firmeza os preguiçosos. Nas igrejas batistas existia, hoje não existe mais tanto por causa da questão legal, mas existiam as disciplinas. E uma das disciplinas, quando uma pessoa não estava caminhando conforme a visão da igreja, era a disciplina cirúrgica. O que é a disciplina cirúrgica? Cortar, tirar do corpo. Por isso que era chamada de disciplina cirúrgica. Antes de começar aqui o culto, eu estava lendo os estatutos, estava lendo o estatuto da nossa igreja, que o que vale na era da década de 70, e estava lendo o estatuto de uma igreja aqui do Rio de Janeiro, que eu pedi emprestado para dar uma olhada, para ver se a gente conseguia adaptar ali para a nossa realidade, quando tiver a reforma do estatuto da nossa igreja. E aí eles botaram lá, não botaram com o nome de disciplina cirúrgica, mas falou o seguinte, se o irmão não frequenta a igreja há 6 meses, ele não faz parte do corpo de Cristo. Claro que a gente não estava na época de pandemia, quando eles escreveram o estatuto, e a época de pandemia mudou um pouco essa realidade. Mas ele tinha um critério. Qual é o critério? A pessoa fala que é da igreja, não vem na igreja há 6 meses, tem um problema aí. Tem uma deformidade nesse processo, então é preciso tomar uma decisão. E qual é a decisão? Informar para essa pessoa que ela não faz mais parte do corpo de Cristo. Pesado, né, pastor? Difícil fazer isso, né? Mas o que a Bíblia está falando para a gente aqui?
A Bíblia está falando, Paulo ensinando que para a gente ter santificação, a gente precisa aprender a aconselhar as pessoas com firmeza. A gente precisa aconselhar as pessoas e exortar as pessoas. Tem gente que não está mais na nossa igreja, não é por causa da pandemia, não é porque morreu, é porque simplesmente se mudou, simplesmente foi para outro lugar. Não faz parte da igreja, precisa encontrar uma igreja perto da sua casa, ou uma igreja que se sinta bem aonde estiver, mas não faz parte da igreja, não pode fazer parte das decisões da igreja, porque não vive a realidade que nós estamos vivendo. Então a gente tem que aprender a ser firme com as pessoas que não estão aqui. Você quer ser santo? Siga a palavra de Deus, seja firme com as pessoas que não estão agindo conforme a Bíblia. Encorajem os tímidos. A gente tem muita gente introspectiva na igreja, tímida. Como é que a gente pode encorajar essas pessoas a participarem com a gente? Encontrar espaços para ela. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa fala assim, você é tímido, acha que é só orar lá na frente, é só fazer alguma coisa que apareça para as pessoas. Você não fala nada, você não prega, não faz nada. Mas a pessoa às vezes recebe bem alguém lá embaixo, trabalha bem na cantina. A gente precisa encorajar essas pessoas. Por isso que a gente está dividindo a nossa igreja em ministérios, para que a pessoa saiba onde ela pode servir, independente da condição de personalidade dela. Uma terceira característica que ele coloca aqui no verso 14... Aqueles que buscam a santificação precisam ajudar os fracos na fé, entender que nem todos têm profundidade na fé, então nós temos a responsabilidade de ajudar as pessoas a terem profundidade de relacionamento com Deus. Aqueles que querem ser santos de forma prática, essa é a parte difícil, para mim, pode ser melhor para você, que a gente tenha paciência com todo mundo. Difícil. Às vezes eu não tenho paciência comigo mesmo, né? Imagina ter paciência com todo mundo. Mas é isso que a Bíblia orienta a gente. Esse é o nosso manual. É aqui que nós buscamos as verdades para a nossa vida. Então eu preciso ser confrontado com isso. Eu, como pastor, não consigo dominar todas essas práticas da santificação, mas eu preciso reconhecer que eu não consigo dominar e preciso lutar para tentar cumprir aquilo que a palavra de Deus faz para mim, fala para mim. E você é pecador que nem eu, é alguém que precisa buscar as respostas na palavra de Deus para saber como nós devemos nos comportar. Se eu preciso ser santo, eu preciso saber que a santidade também é algo prático na minha vida. Verso 16 ao verso 18. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A gente precisa buscar ser constante. Se eu quero ser santo, eu preciso ser constante, eu preciso buscar a alegria sempre. Eu não estou falando para você que eu tenho que ser alegre todo dia, mas eu tenho que buscar a alegria no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A gente cantou isso já muitas vezes, está escrito na palavra. Então não quer dizer que eu vou ser feliz todo dia. Quarta-feira deu para perceber que eu não estava feliz, estava preocupado com as coisas acontecendo lá em casa, com a saúde do meu filho, com a saúde da minha esposa, estava preocupado com isso, mas eu preciso buscar aquele que pode cuidar melhor da minha família do que eu. Então eu preciso buscar a alegria do Senhor. Eu preciso encontrar nele a certeza de que ele tem a capacidade de resolver todos os problemas. Eu preciso encontrar nele realmente o motivo de continuar vivendo o propósito da minha vida. Por isso que eu preciso buscar alegria. Eu preciso orar e ser agradecido sempre. Eu preciso orar, gente. Não existe santificação sem oração. Não existe santificação sem uma busca interna ao Senhor. Todas as quartas-feiras agora, nesse mês, eu vou estar falando sobre isso, sobre a importância da oração na nossa vida. Nós precisamos buscar a Deus, porque se nós buscarmos a Deus, nós seremos agradecidos. Como eu sempre falo, o Salmo 116, verso 12, é o versículo da Bíblia que eu mais gosto. O que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me feito? E aí o autor responde, tomarei o cálice da salvação. E o cálice da salvação nem sempre é um cálice leve, um cálice onde o sabor é gostoso, mas eu tenho a certeza que ali eu encontro as respostas para a minha vida. E o autor continua, Paulo para Tessalonicenses, verso 19, verso 22, não extingais o espírito, não desprezei as profecias, examinai tudo, retende o que é bom, abstendo-vos de toda aparência do mal. Toda pessoa que busca a santificação, ela toma cuidado com as suas ações. Como que ela toma cuidado com as suas ações? Ela faz de tudo para não atrapalhar a ação do Espírito Santo. Muitas vezes a nossa religiosidade tentou enquadrar a ação do Espírito Santo. E aí a gente repete alguns mantras aí que a gente ouve em outros lugares, mas a gente não dá liberdade para isso. Senhor, o Espírito Santo tem liberdade no nosso meio nessa noite? Tem mesmo.
Tem mesmo, se ele quiser se manifestar de uma forma diferente aqui, será que eu estou preparado para estar vendo isso acontecer? Porque a gente repete algumas coisas, mas será que eu estou preparado realmente para a liberdade do Espírito, para ele fazer o que ele quiser, para ele curar quem ele quiser, para que um endemoniado seja confrontado pelo Espírito e aqui a gente bote a mão na cabeça e ore por ele, porque faz parte da obra do Senhor ajudar as pessoas a ficarem livres de demônios? Será que a gente está preparado para isso? Se eu quero ser santo, eu não posso atrapalhar a ação do Espírito Santo. Outro ponto que ele coloca aqui, eu não posso desprezar as profecias. E ele não está falando de profecias na questão de alguém se levantar para falar algo novo, ele está falando da própria palavra, daquilo que os profetas já trouxeram como verdade. Eu não posso desprezar isso. Eu não posso desprezar toda a ideia da profecia messiânica de Isaías. Eu não posso desprezar como Ezequiel foi forte quando ele transcreve aquilo que vem chegar para a igreja, falando que o povo dele precisa agir de uma forma que realmente mude a sua conduta social. Ele fala ainda, examine tudo, mas fique com o que é bom. Você pode ler tudo, você pode ouvir tudo, você pode ver tudo, mas retenha o que é bom. E a partir do momento que você vê que aquilo que você ouviu, que você viu, ou que você presenciou não é bom, você não vai querer ver de novo, você não vai querer ouvir de novo. Então, se você ouviu, viu, e falou assim, isso não é legal, né? Tem uns memes agora de internet que você vê, e você fala assim, pô, isso não é legal, não quero ver isso de novo. Ou até umas outras coisas aí que, na minha experiência nova como pai de parto, eu nunca mais quero ver na minha vida também. Mas isso é bom. Então a Ana vai querer, se ela quiser eu vou ter que estar junto. Mas a gente tem que examinar tudo e reter o que é bom, gente. Até mesmo na palavra de Deus, se a gente pegar trechos separados, sem profundidade de contexto, a gente vai usar essas terminologias e essas informações de forma errada. Por isso que eu tenho que examinar. Lembra de um pastor que apareceu no Fantástico há muitos anos atrás, que ele tinha lido na Bíblia, vá e adultera, porque ele não tinha visto o acento. Então ele começou a adulterar na igreja, e uma irmã começou a adulterar com ele, o marido da irmã concordava, e a esposa do pastor concordava, porque eles leram vá e adultera, porque eles não conseguiram examinar aquilo. Por causa de um erro de interpretação, eles pecaram. Por isso que a gente tem que examinar tudo, inclusive a palavra de Deus, para examinar da forma correta, porque é isso que um santo faz, é isso que alguém que busca a santificação faz. E ele termina esse trecho falando, evite todo tipo do mal. Você já sabe o que é ruim, você não precisa fumar maconha para saber que a maconha é ruim, gente. Você não precisa assaltar alguém para saber que isso é ruim. Você não precisa matar alguém para saber que isso é ruim. Se você sabe que isso é ruim, você tem que evitar. Você tem que evitar usar coisas erradas, você tem que evitar fazer coisas erradas, porque a gente tem capacidade intelectual para saber o que é errado. Quando eu falo assim, vou só experimentar, eu me lembro que no início da profissão da Ana, lá de enfermeira, ela foi trabalhar num posto na virada do ano, lá na praia. Então, virada do ano, posto, praia, e ela falou que ela não deixou de trabalhar em nenhum momento da madrugada. E chegou uma hora que um garoto chegou vomitando muito, e ela foi ver o que estava acontecendo com o garoto foi experimentar crack. Mas por que você usou crack? Não, eu queria experimentar, estar com meus amigos. Caramba, a gente está vendo tanta gente na rua, que nem zumbi, porque usou crack. Para que eu vou experimentar uma coisa que eu sei que faz isso com as pessoas? Nós precisamos evitar todo tipo de mal. Existem relacionamentos que são ruins na igreja. Você já sabe que se você chegar naquele grupinho, eles vão estar falando mal de alguém. Para que tu vai participar daquele grupinho? Você precisa evitar todo tipo de mal. Vamos lá, estou caminhando para o final. O santo também, ele é fiel a Deus. Verso 23 a 28. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, a alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel que vos chama, o qual também o fará. Irmão, orai por nós, saudai a todos os irmãos com o ósculo santo. Pelo Senhor vos conjuro que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Aquele que busca a santificação, ele tem fidelidade a Deus. Que
que o espírito, o corpo e a alma sejam irrepreensíveis. Nessa manhã, falei sobre corpo, alma e espírito, a tricotomia que os batistas tanto discutem, se nós somos tricotômicos ou se só somos dicotômicos, se somos só corpo e espírito ou só corpo, alma e espírito. Mas se a gente for utilizar essa linha de pensamento, corpo é isso que você vê, alma é o cognitivo, aquilo que você pensa, e espírito é aquilo que Deus nos encheu com o sopro divino dele. Nós precisamos nessas 3 áreas da vida ser irrepreensíveis, com aquilo que nós fazemos com o nosso corpo, com aquilo que nós pensamos e como o Espírito manifesta em nós. Porque se eu buscar a santidade, eu vou saber que aquele que nos chama é fiel. Como eu disse no início, nós precisamos, para ser santo, precisamos buscar ter um relacionamento com Deus e Ele vai nos ajudar a nos conhecer, a nos aceitar e a nos superar. Se você quer ser santo, se você quer buscar santificação, peça ao Senhor para que você saiba quem você é, para que você aceite quem você é, mas que você deseje superar também quem você é. Pastor, mas como é que eu vou fazer isso? Gastei quase 40 minutos aqui falando para você. Você precisa tomar uma postura na vida de santidade. E a santidade não é algo filosofal. Santidade é prática do Evangelho no dia a dia. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude a buscar a santificação. Porque sem santificação, ninguém verá o Pai. Deus, muito obrigado por essa noite. Obrigado porque temos a oportunidade de estudar a Tua Palavra. Podemos estar no aconchego do nosso lar ou do nosso trabalho, cultuando ao Senhor. Eu quero te pedir, ó Pai, nos ajuda a buscar a santidade, mas buscar a santidade de forma prática, que a santidade que nós buscamos possa abençoar as pessoas que estão ao nosso redor também. Tem misericórdia da Tua igreja, ó Pai, tem misericórdia de mim, tem misericórdia do meu irmão que está agora participando desse culto. Senhor, perdoa os nossos pecados e, por favor, nos ajuda a reconhecermos quem somos, aceitarmos as nossas histórias, mas a partir de um relacionamento com o Senhor, superar a nossa história de forma que tudo que viermos a fazer seja para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. E é no nome dele que nós oramos. Amém e amém. Vamos louvar ao Senhor mais uma vez? Continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser o homem segundo o coração
Amém. Estamos chegando ao final do culto que nós oferecemos ao Senhor. Queria te dar alguns avisos antes da gente fazer essa oração final. Próximo domingo, primeiro domingo de março, às 11 horas, teremos o culto normal, 9 horas EBD, 10 horas o culto. Logo depois do culto da manhã, teremos a reunião com o Ministério Infantil, com todo mundo que quer trabalhar no Ministério Infantil. Então, se você quer trabalhar com a gente no Ministério Infantil, próximo domingo, 11 horas. Domingo que vem à noite, teremos a Ceia do Senhor também. E não só a Ceia do Senhor, a gente vai fazer a campanha do quilo, que são as primícias de março. Da mesma forma que em fevereiro a gente conseguiu levantar recursos para dar mais de 40 cestas básicas e ainda levantar material para a gente fazer as comidas para os moradores de rua que nós entregamos toda sexta e sábado, a gente quer continuar essa caminhada e em março fazer a mesma coisa. Então já pedi para o Ananias lançar lá no grupo da igreja a lista de quantidade de alimento que nós precisamos para a cesta básica e também para fazer as 400 refeições que nós fazemos por mês. Alguém pode dizer assim, mas foi votado um valor na igreja para fazer ação social. Foi sim, com certeza foi. Mas se nós podemos ajudar também com 1 quilo de alimento, a gente pode investir esse recurso de forma que a carne, a proteína, seja um pouco melhor para esses moradores de rua e, inclusive, a gente possa melhorar as cestas básicas das pessoas. Então, se você quiser participar, eu sei que você está dando o seu dízimo, a sua oferta, mas se você quiser trazer 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, vê na lista aí o que precisa e traga para a gente fazer uma festa que nem a gente fez. Sabe por quê? Porque às vezes a gente vê um acidente em Petrópolis, a gente se mobiliza e faz de tudo para ajudar as pessoas naquele acidente que aconteceu. Mas também tem pessoas perto de nós passando por uma série de coisas. E elas estão vivendo esse momento na vida delas como os moradores de rua. Então a nossa igreja não vai parar. A gente não vai agir só porque teve um acidente. A gente agiu no acidente, mas a gente vai agir na continuidade também de ajuda às pessoas necessitadas. Então se você quiser participar, pode trazer domingo de manhã, domingo à noite ou até na própria quarta-feira um dos itens que foi colocado na lista. Ok? Vamos orar, que você possa ter um restante de semana abençoado. Eu sei que vai ter o feriado aí, alguns não vão estar trabalhando, vão aproveitar para descansar. Então você possa descansar, possa ter o sono dos justos. Mas na quarta-feira nós estaremos aqui no culto de oração. Você pode chegar às 7h30 ou até um pouquinho antes para a gente tomar um café junto, bater um papo. Mas quarta-feira nós teremos o culto. Que Deus nos abençoe. Que o amor de Deus, a graça salvadora de Jesus Cristo, as sublimes consolações do Espírito Santo possam estar com esta igreja que está hoje reunida virtualmente, mas também com todo crente espalhado na face da terra. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.